Galera do mundo das lutas, tirem as crianças da sala, é sério, o vídeo de hoje não é para os pequenos, nem para aqueles que têm estômago fraco. Nessa lista vamos lembrar lutadores que pagaram preço perigoso pela profissão que escolheram. Apesar da nossa veia cômica de falar sobre esses assuntos de forma mais leve, esse vídeo é um lembrete do quanto lutadores se colocam em risco pelos seus sonhos no esporte. Então máximo respeito a cada um desses guerreiros que dão tudo de si pelo nosso entretenimento. Mas antes eu lembro que se você acha que entende de luta e é bom nos palpites, você pode ajudar o canal Encarada fazendo sua aposta na Stake. Basta usar o QR Code que está na tela, correr para o site da Stake e usar o código Encarada na hora de fazer o seu cadastro e assim participar das promoções para apostar nas lutas principais do UFC. Então aqui vai um último aviso: se você não aguenta ver certas imagens fortes, é melhor você correr para nossa playlist com outras listas especiais mais tranquilas. Agora, se você é forte, tem estômago para isso, já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão 10 atletas que ficaram com o rosto desfigurado depois de uma luta na MMA. Número 10, Cung Le. Esse cara anotou um cartel de 17-0 no kickboxing antes de migrar para MMA, estreou no Strike Force, fez suas primeiras 8 lutas por lá, se tornou campeão dos médios até que enfim ele chegou ao UFC. Quando isso aconteceu, o Cung Le já levava em paralelo a vida de lutador e uma rotina de ator. Ele fez participações em alguns filmes até conhecidos, incluindo um ao lado de Jean-Claude Van Damme, mas embora ele desse conta de atuar e lutar diante das câmeras de cinema, quando Vanderlei Silva entrou na sua frente, era melhor ele ter chamado um dublê. O cachorro louco foi responsável por recebê-lo no octógono pelo UFC 139 em novembro de 2011 em San José, na Califórnia. Uma espécie de clínica gratuita de Muay Thai entregue por Vand fez o Lee ficar irreconhecível. Sequências pesadas de socos e joelhadas no clinch tiraram o nariz de Lee do lugar e o fizeram terminar a luta desfigurado. Vitória por nocaute técnico de Vanderlei no segundo round e interrupção na carreira de ator de Lee por alguns meses. Número 9, Yoshihiro Takayama. Quem já acompanha o meu trabalho aqui no canal Encarada há bastante tempo já deve ter me ouvido falar sobre a cena que me cativou para acompanhar o mundo das lutas. Na época em que o Sport TV tinha a faixa Premier Combate, logo depois do Passando a Guarda do Joinha na madrugada de sábado para domingo, eu me deparei com essa cena desses dois brutamontes trocando mãozada como se não houvesse o amanhã. O duelo era Don Fry versus Yoshihiro Takayama no Pride 21 Demolition, em 23 de junho de 2002. Foi nesse evento que Anderson Silva fez sua estreia no evento japonês ao nocautear Alex Stibling. Nomes como Renzo Gracie, Sammy Shields e Fedor Emelianenko lutaram nessa mesma noite. O Pride era sinistro, né? Mas voltando, depois dessa encarada que faria qualquer cidadão comum sujar as calças e a troca de carinho no início da luta, Takayama chegou a ser atendido pelos médicos que o permitiram continuar. Pra quê? Acontece que o japonês não resistiu muito tempo e foi nocauteado com 6 minutos de luta. Tudo bem que o Yoshihiro antes da luta já entra na prateleira daqueles lutadores com a face desprivilegiada, mas o estado da cara do Japa é de fazer qualquer criança chorar. Ele ficou parecendo um Goonie e mal se aguentava em pé após a luta, tamanho seu esforço, um verdadeiro guerreiro japonês. Número 8, Marcus Davis. Esse cara atuou no UFC de 2006 a 2011 e enfrentou nomes como Mike Swick, Chris Lytle, Dan Hardy, Jeremy Stephens e Nate Diaz. E contra o príncipe de Stockton no UFC 118, em agosto de 2010 em Boston, ele precisou reorganizar a cara depois da surra que tomou. Após sofrer um corte profundo no olho direito no segundo round da luta, Davis chegou a ser examinado pelos médicos que o permitiram seguir em frente rumo à sua desgraça. No último assalto, uma cabeçada acidental complicou. Com o preparo físico já abalado e a visão atrapalhada pelo banho de sangue, o Marcos sofreu com golpes bem conectados de Nate que só pioraram a sua situação e o levaram a ser finalizado por uma guilhotina e acabar apagado no cage. Ao final da luta, Marcus Davis apareceu com um inchaço gigantesco ao lado do olho direito. Foram 2 lacerações acima do olho direito e uma abaixo, mas nenhuma lesão mais grave ou permanente. Número 7, Peg Morgan. Eu não sei se vocês já tiraram os dentes cisos de vocês, mas algumas pessoas ficam dias com o rosto inchado. Eu mesmo fiquei ridículo em pleno churrasco de formatura no colégio. Mas o que aconteceu com Peg Morgan no Invicta FC 18 foi surreal. Parece que na base do soco ela teve 3 sisos arrancados de uma vez só. A ex-participante do TUF 18 no time de Ronda Rousey encarou Megan Anderson em julho de 2016 em Kansas City, nos Estados Unidos. Completamente perdida na trocação, a Peg engoliu mais de 10 golpes de direita aplicados pela Megan. Isso fez com que antes mesmo do fim da luta, o lado esquerdo do seu rosto nos deixasse desconfiado de que ela tivesse engolido uma bola de sinuca. O dano foi feio, a imagem da lesão viralizou e depois daquilo Peg nunca mais lutou MMA. Ela contou no site MMA Weekly que os custos para manter a carreira não estavam mais valendo a pena para ela seguir em frente. Número 6, Mike Perry. O MMA é composto por diversos personagens que parecem ter um parafuso a menos, mas eu acho que o Mike Perry tem menos 2. Agressivo dentro e fora do octógono, o americano já protagonizou
protagonizou cenas bizarras, desde encaradas engraçadas a confusões na rua. Mas uma cena especial marcou a memória do fã de MMA e nesse caso nem foi culpa dele, a culpa foi de Vicente Luque. O brasileiro e o americano se enfrentaram na primeira edição do UFC no Uruguai em agosto de 2019 e depois de 3 rounds de pancadaria, o Vicente, que só tem essa carinha de bom moço, mas é um porradeiro nato, entortou o nariz do Perry com uma joelhada cruel. Meu irmão, que cena absurda, o Mike sendo cuidado pelos médicos com a nareba afundada. Chega a dar nervoso, só que ele se cuidou, ficou bem, o nariz dele tá absolutamente renovado e ele já tá trocando porrada no boxe sem luvas no bare knuckle. Número 5, Robbie Lawler e Rory MacDonald. Eu não vou cansar de dizer, Lawler vs MacDonald foi a maior luta que eu já vi. Esse duelo histórico já foi até pro Hall da Fama do UFC. E a verdade é que se você parar pra pensar, quando uma luta é disputada, movimentada e emocionante a esse ponto durante 25 minutos, a chance dos envolvidos saírem de cara limpa é minúscula. No caso de Lawler e Rory, cada um teve o seu prejuízo. Na disputa de cinturão dos meio médios que aconteceu em julho de 2015, no UFC 189, esses dois selvagens protagonizaram um confronto eletrizante. A luta foi vencida por Lawler no 5º round via nocaute técnico, mas o americano sofreu um corte gigante na boca, o que ficou claro quando ele berrou a plenos pulmões, comemorando o triunfo épico. O Rory também teve sua face esculhambada e os dois ainda protagonizaram aquele encontro de respeito no hospital. Dois guerreiros eternos do MMA que deram tudo de si pela glória. Número 4, Alistair Overeem. Todo mundo tá ligado no que significa o termo One Punch Power, né? É simplesmente o poder de nocautear com um soco só. Existem lutadores que não têm wrestling de alto nível ou não sabem tanto do jiu-jitsu, não tem muitos artifícios, mas eles precisam de apenas um golpe bem conectado para mandar o rival pro metaverso. Foi o que aconteceu na luta entre Alistair Overeem e Jairzinho Rozenstruik no UFC Fight Night de Washington em dezembro de 2019. Jairzinho não estava achando nada na luta, mas depois de ser dominado pelo amante de carne de cavalo durante quase todo o confronto, ele encontrou o golpe que precisava. Depois de um gancho de esquerda, Rozenstruik lançou um foguete de direita que nocauteou Overeem a 4 segundos do fim da luta. Pra vocês terem ideia, o golpe foi tão certeiro que dividiu a beiça do Overeem em duas. A foto do holandês sorrindo com um rombo na boca parece um filme de terror. Ele precisou passar por uma cirurgia para costurar de volta o lábio arrebentado, mas depois ele ficou tranquilão. Número 3, Kazushi Sakuraba. Essa aqui eu confesso que eu nem lembrava, eu tive que estudar graças às sugestões que vocês mandaram no Twitter. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que sempre manda sugestões também nos comentários desse vídeo pra gente fazer as nossas listas. Mas em junho de 2005, no Pride Critical Countdown, Ricardo Arona bagunçou a cara de Kazushi Sakuraba. Na co-luta principal do show, que teve Vanderlei Silva, Rodrigo Minotauro, Crocop, Overeem e Shogun, tudo lutando na mesma noite, o brasileiro não teve pena do japonês, conhecido como Caçador de Graces. Os primeiros 5 minutos foram bem disputados. Depois teve um combo de joelhadas pesadíssimas que explodiram a couve-flor do Kazushi e um bico no início do segundo round que abriu um corte no olho, mas os médicos analisaram e o deixaram voltar pro abate ser concluído. No fim do segundo assalto, a cara do Sakuraba tava mais zoneada que o meu quarto quando minha mulher não tá aqui. Mais do que a face vermelha igual o boletim da maioria aqui na escola, a quantidade de hematomas deixou a cara do japonês desfigurada. As Ring Girls até anunciaram a chegada do terceiro round, mas o árbitro interrompeu a luta, declarou a vitória de Arona por nocaute técnico e a tortura contra Sakuraba acabou ali mesmo. Número 2, Mark Hominick. Quando o UFC engoliu o Eck, José Aldo, que era rei naquele evento, virou automaticamente o campeão peso-pena do Ultimate. Então sua primeira luta já foi uma defesa de cinturão, e ela aconteceu no evento gigantesco, o UFC 129, que aconteceu em Toronto, Canadá, na Rogers Center Arena, diante de mais de 55 mil pessoas. Teve Lyoto Machida aposentando o Randy Couture com uma bicuda e Jorge St-Pierre defendendo o título dos meio médios dentro de casa contra Jake Shields. Então a co-luta principal do show teve José Aldo contra o canadense Mark Hominick. O brasileiro dominou a luta com tranquilidade e desacelerou apenas no último round, mas foi um vareio. As pancadas despejadas por Aldo renderam a Hominick um galo absurdo na testa. O cara ficou parecendo um filhote de Hellboy. Ver o estado de Hominick após a luta deixou muita gente preocupada, mas não passou de uma histórica marca de batalha que logo sumiu do seu crânio. Número 1, Joanna Jędrzejczyk. Joanna é definitivamente uma das maiores lutadoras da história. O único defeito dela é esse nome que parece fruto de alguém que deu um soco no teclado no cartório. O resultado foi esse, Jędrzejczyk, mas a polonesa escreveu o seu nome na história ao se tornar campeã peso-palha quase 9 anos atrás. Ela emplacou 5 defesas de cinturão consecutivas de 2015 a 2017, contra Willie Zane no UFC 248, que aconteceu em Las Vegas em março de 2020, no último evento antes da pandemia travar o mundo. Joanna protagonizou ao lado de Zane a provável maior luta da história do MMA feminino e, quem sabe, a disputa de título mais emocionante da história entre homens e mulheres. Um baile da violência que durou 5 rounds e tirou o fôlego dos fãs presentes. Tirou o meu também, porque eu tava lá e vi de perto essa. Mas a batalha foi tão sinistra que causou danos assustadores. Na passagem do quarto pro quinto round, já dá pra ver a lataria variada de
de ambas as lutadoras, mas no fim da luta, Yona sofreu com um inchaço absurdo na testa e na maçã do rosto pelo lado direito. Lembrou uma versão feminina do Frankenstein com aquele outdoor na testa, um dano terrível que mostra o quão duro é o MMA e o tipo de garra que uma atleta tem que ter para competir em alto nível num esporte de alto impacto como esse. Não é para todo mundo. A boa notícia é que ela não teve nenhum dano grave, apenas estético, e pouco tempo depois ela já estava recuperada. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da nossa lista. E aqui vai um salve pro Gustavo do Vai Morrer, que editou esse vídeo junto comigo. Sigam a página do cara no Instagram imediatamente, a diversão garantida. Não se esqueça também de deixar o like pro nosso conteúdo chegar para mais pessoas e se inscrever no canal Encarada para receber os nossos vídeos especiais. Siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.